2 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 a o 9. E nos diz assim a santa palavra de Deus. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas. Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia, sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. O tema que eu darei para esta mensagem é eternidade, divisa vida após a morte, pensamento, paraíso ou inferno. Ao observar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho Eterno, a Palavra de Deus sempre orienta o ser humano naquilo em que ele deve fazer. A Palavra de Deus orienta acerca dos seus deveres e direito diante de Deus. E nesses últimos dias da Igreja de Cristo, eu convoco a todos vocês para invadir as redes sociais com a pregação do Evangelho, para invadir as redes sociais com testemunho, com louvores, com instrumentos, com tudo aquilo que você possa exaltar o nome de Jesus Cristo. Invada o Facebook, invada o Instagram, invada o WhatsApp, invada o YouTube, o Twitter, e etc, etc, e etc. Invada as redes sociais para mostrar a verdade do Evangelho, para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, para mostrar que a nossa vida nessa vida é passageira, para mostrar que a eternidade é muito mais real do que se possa imaginar. A eternidade é muito mais real do que a nossa existência nessa vida, porque a nossa existência nessa vida acaba e começa do outro lado da vida. E é nesta vida que você determina para onde você vai. É nesta vida que você determina se você vai ter direito à salvação ou não. A Bíblia é bem clara. Ela não esconde nada de ninguém. E também não adianta tentar se esconder, porque os olhos de Deus tudo vê. Deus entende a fraqueza do homem, mas Ele não aceita a desistência. Deus te entende. Glórias a Deus. Não precisa você se justificar para o ser humano. Você tem que se justificar para Deus, para o Criador, para o Senhor, Rei e Salvador. Através do nome e do sangue de Jesus, você pode se salvar. Deixa Deus fazer a obra em sua vida.
observar aqui a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Antes de eu entrar na profundidade, deixa eu passar um detalhe aqui. Um detalhezinho básico e comum. Que estão por aí fazendo uma tempestade num copo d'água. Deixa eu falar uma coisa básica. Chegaram para mim, eu estou falando de mim, eu não estou colocando a vida de ninguém, mas chegaram para mim e falaram o seguinte: falaram que o Facebook é do diabo, que o Instagram é do diabo, que o WhatsApp é do diabo, que o YouTube é do diabo, que o Twitter é do diabo, e etc, e etc, e etc. Eles foram intitulando tudo, entregando tudo na mão do diabo, fora a televisão e os outros meios de informação. Mas vamos lá, meu irmão. Vamos lá, minha irmã. Você vai entregar este meio eletrônico na mão do inimigo e vai deixar Satanás destruir, junto com os demônios, destruir os jovens, as crianças, os anciãos, os adultos e toda a esfera de idade humana dos meios eletrônicos. A proposta que eu tenho aqui hoje é reverter isso que estão falando por aí. Se o diabo está se andando nesses meios eletrônicos, é função tua, é função minha, é missão tua, é missão minha expulsar ele de lá. Não dê campo para o inimigo. Há 15 dias eu estou pregando, cantando e tocando. Há 15 dias eu estou falando. Invada as redes sociais, pregando o evangelho, anunciando, testemunhando, cantando louvores, mostrando a verdade do evangelho, mostrando a palavra de Deus. Não dê campo para o inimigo. O diabo tem intitulado os meios eletrônicos como sendo o meio dele. Mas eu quero te dizer aqui neste dia de hoje, que nos meios eletrônicos ele vai ser expulso de lá e o nome de Jesus vai ser glorificado naquele local. Se eles estão andando assim, como muitos dizem, como zumbi, que só ficam olhando para o telefone o tempo todo, porque estão viciados no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, no Twitch, etc, etc, etc. Então vamos reverter essa situação. Se eles estão vendo coisa ruim ali, eles vão passar a ver coisa boa. Você lá vai colocar louvor, vai colocar pregação, vai colocar testemunho, vai colocar a história da tua igreja para passar ali e as vidas vão ser restauradas. Mostre a verdade do evangelho. Mostre a palavra de Deus. Mostre para eles ali que a eternidade é real. A minha parte eu estou fazendo. Eu jamais vou fazer propaganda para o diabo, dizendo que os meios eletrônicos é dele, ainda que seja, mas vai ser por um pouco de tempo, porque Jesus vai entrar ali e vai tomar tudo, e vai restaurar as vidas que estão ali. Se eles não têm mais tempo para ir para a igreja, eu vos convoco aqui hoje, leve a igreja até eles. Poste ali a sua igreja. Mostre o que acontece na congregação, nos meios eletrônicos. Não dê campo para o inimigo. Não dê campo para Satanás. Deixe Deus te usar. Não dê campo para o demônio. Façam eles recuar. Use a tua própria vida para restaurar as vidas que estão ali. A minha parte eu estou fazendo. Faça você a sua.
A minha parte eu estou fazendo. Faça você a sua. Eu já passei de 400 vídeos no YouTube. E as pessoas estão compartilhando um para o outro nos meios eletrônicos. Porque agora eles começaram a perceber qual é a intenção. A intenção é restaurar as vidas que estão ali. A intenção, já que eles não têm tempo para ir para o culto, a gente faz o seguinte, a gente leva o culto até eles. Eles não têm tempo para ir para o culto, porque eles estão lá nos meios eletrônicos. Então vamos reverter a história. Já que eles não têm tempo para ir, a gente leva o culto até eles. E o culto vai chegar lá no Face, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, no Twitter, em todos os meios eletrônicos possíveis. Mas o nome de Jesus vai ser glorificado lá. Mas a proposta é o seguinte: não dê campo para o inimigo. Não recue. Não recue. Avante. Caminhe. Persevere. Pregue o evangelho. Não tema, porque Jesus te deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do inimigo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as sortes espirituais da maldade nos lugares celestes. Vamos lá então. Isso é só a introdução, ainda nem me aprofundei ainda. Glórias a Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Irmão, irmãs e todos os telespectadores que estão me ouvindo aqui hoje, Cantor Severino, ouça muito bem o que eu vou falar. O diabo só é diabo e só é valente até a hora em que Deus não aparece. Quando o Criador aparece, Satanás se manda para o inferno. Ele dá uma de valentão na terra, mas quando Deus aparece, ele se retira. No deserto, Jesus deu uma coça em Satanás, 40 dias. 40 dias o cão apanhou no deserto. 40 dias ele apanhou. E detalhe, irmão, detalhe, profundo isso. Satanás tentou dar uma de pregador. Tentou dar uma de anunciador. Chega para Jesus, está escrito. Jesus olha para a cara de Satanás, tu não tem vergonha não? Agora quer dar de um pregador, de um bom pregador? Porque eu sei que está escrito. Satanás chega até Jesus, tentando dar de um bom pregador, conhecedor da Escritura. Aí sabe o que Jesus faz com ele? Depois dos 40 dias o cão apanhando, Jesus chega assim: ó cão, o negócio é o seguinte, Satanás, arreda-te daqui, porque tu querendo ou não querendo, vai ter que adorar ao Senhor vosso Deus. E o cão, se manda para o inferno. Lá embaixo, os demônios: patrão, o senhor desceu muito rápido, o que houve? Aí Satanás diz: palavra viva, manifesta na terra, não dá, não tem como eu vencer. O cão estava lá embaixo raciocinando e meditando no quengão dele, na profecia de Gênesis, que diz: do ventre desta daqui que caiu, nascerá um que esmagará a tua cabeça. Aí depois, mais à frente, irmão, Jesus lança uma profecia ainda maior ainda do que aquela lá de Gênesis. Ainda diz assim: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés desta igreja. Imagine, irmão, se o cão já está com o chifre quebrado no inferno, aí que vai ficar com o quengão estourado mesmo, a igreja toda pisando no quengão dele. Jesus falou: eu vos dei autoridade e poder para pisar serpente e escorpião e toda a obra do inimigo. Isso é Bíblia, isso é palavra, isso é orientação divina. Mas o versículo 4 diz: se Deus não
aqui na terra. Ele vem para cá de teimoso. Mas se você usar a tua autoridade, ele volta lá para o inferno de novo. O lugar de Satanás é no inferno, não é aqui se andando aqui na terra. Vamos lá, eu vou se aprofundar mais. O diabo foi expulso do céu. Saiu com as trouxinhas vazias. Não trouxe nada com ele. Saiu com a mão vazia lá do céu. Ele e os demônios foram expulsos de lá. Aí o Criador, com pena de Satanás, o Deus que fez o céu e a terra, com pena de Satanás, porque Satanás estava desabrigado, as galáxias não podiam ir. Os planetários também não. Júpiter, Plutão, Netuno, de acordo com a descoberta da ciência. E deu um nome para cada planetário. Planetário é terreno celeste. Ninguém pode morar lá sem uma autorização otorgada por Deus. Ninguém vai poder morar ali. Glórias a Deus. Nem os demônios, nem Satanás. Os bichinhos estavam desabrigados, porque tinham sido expulsos da terra celeste. O Criador ficou com pena, fez um inferno. Como eles tentam raciocinar, Satanás e os demônios estão desabrigados, gente. Vamos para onde? Aí o Criador aparece, como sempre. O Criador apareceu desabrigado? Não. Fiz casinha para vocês. Vai descer todos vocês para o inferno. E a Bíblia diz que o Senhor preparou o inferno. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então o lugar deles é lá no inferno, não é aqui na terra. Aí eles vêm para cá e ficam se andando aí. Se você não usar a autoridade que Deus te deu, ele faz uma arruaça na sua vida. Aí eles são expulsos do céu. Aí Jesus lá do céu, junto com Deus, Espírito Santo lá, o bichinho está se andando lá na terra. Aí Deus, alguém tem que ir lá. Aí Jesus, eu vou. Jesus desceu aqui na terra. E o próprio Jesus falou: eis que o príncipe desse mundo, a partir de hoje, está sendo expulso daqui. Quer dizer, o diabo foi expulso do céu, foi expulso aqui da terra também. E o lugar dele é onde? No inferno. No inferno. Mas os seres humanos que pecam contra o Criador e não querem se arrepender, pecado é uma coisa e falha é outra. Entenda muito bem. Nós somos seres humanos. Nós temos limitações. Às vezes a pessoa errou, mas se arrepende. Deus entende. Mas a pessoa não erra e quer ficar no erro, ainda quer que seu erro seja justificado. É isso aí, Deus não vai aturar não, meu filho. Não vem com essa conversa fiada, que você fala que a palavra de Deus é preconceituosa, que a palavra de Deus é discriminatória, porque você é amante do pecado, porque você é amante da abominação, porque você é amante do incesto, porque você é amante da imoralidade, porque você é amante da confusão anormal animal, gosta de pegar bichinho. Porque tem uns camaradas aí que gostam de fazer sexo com animal. Isso é confusão anormal animal. Está lá no Antigo Testamento e no Novo. Isso é condenável, abominável aos olhos de Deus. Você tem que se arrepender. Você tem que abandonar o seu pecado. Você tem que largar isso se você quiser se salvar. Muitos até dizem, não, temos que criar um projeto de lei para esses pregadores parar de ficar falando isso. Enquanto existir profeta e pregador na terra, a nossa área está segura. O planeta Terra está seguro. Jesus falou, se eles se calarem, as pedras clamarão. Irmão, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou à cadeia da escuridão. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o que o ímpio semear vai colher. Se você continuar semeando perversidade, você vai colher perdição e o inferno. Salmos 9, 17.
Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Vamos dando continuidade com a palavra, para resumir o máximo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Glórias a Deus. Lá no livro de Salmos 148, versículo 8, diz assim: fogo, saraiva, neve e vapores, e ventos tempestuosos que executa a palavra de Deus. Se Deus der ordem para a natureza vem. E Deus falar, faz uma devastação na zona oeste, a natureza vai vir. Quem manda quem pode e obedece quem tem juízo. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus dá um couro em Satanás 40 dias no deserto, a fama se espalha em Israel. A fama chegou lá embaixo, Severino, lá no inferno. Aí os demônios, sabendo disso, isso está na Bíblia isso, os demônios sabendo que o chefe deles tinha tomado uma coça há 40 dias, quando Jesus vai na cidade dos Gadarenos, na cidade de Gadara, ele sai do barquinho, quando ele pisa na terra, lá no sepulcro, os demônios perceberam. E os demônios conversaram entre si, isso está na Bíblia, irmão. A nossa festa acabou. Jesus chegou aí. Os demônios nem esperam Jesus ir lá, eles vêm até Jesus. Se prostra diante de Jesus. Ora e começa a clamar a Deus. Eu achei aquilo interessante, irmão. Demônios clamando a Deus. Ao Deus que fez o céu e a terra. Ele não podia pedir ajuda ao chefe deles? Mas ele já sabia que Satanás havia apanhado 40 dias no deserto. Como é que eles iam pedir ajuda ao chefe deles? Ao Satanás do inferno? Eles só viram uma opção. A gente só tem um jeito. Vamos clamar a Deus. Quem sabe assim Jesus vai ter misericórdia da gente e vai atender o nosso pedido. Isso foi os demônios pensando entre si. Aí os demônios chegam diante de Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, em nome de Deus, Jesus, não nos atormente. Os bichos ficaram desesperados quando viram Jesus. Aí Jesus perguntou: qual é a vossa petição? E antes de mais nada, qual é o teu nome? Eles falaram: somos legião, porque somos muito, Jesus. Aí Jesus perguntou: qual é a vossa petição? Aí eles falaram: Jesus, deixe que nós entremos nos porcos. Aí Jesus falou: tá bom, então entre nos porcos e largue esse homem, porque eu quero esse homem liberto hoje. Irmão, imagine a reação dos porcos. Um olhando para o outro, uma conjectura, linguagem porquílica. Os porcos um conversando com o outro. Tu ouviu? Eu ouvi. Os demônios pediu para entrar na gente. Vocês vão querer ficar endemoniados? Ah, bichinho, não, a gente não. Vamos para o precipício. Ficar endemoniado de jeito nenhum. Os demônios correm para poder entrar nos porcos, os bichos saem correndo para o precipício. Nem os bichinhos, irmão, queriam ficar endemoniado. E como é que o ser humano fica dando lugar ao diabo, irmão? A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Vigiai e orai. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele é covarde. Guarde isso que eu estou falando. Ele te incita contra o Criador, para você se levantar contra Deus, mas quando ele vê o bicho pegando, ele olha, se manda para o inferno, pula pela janela do inferno e grita: fecha a janela aí, o Criador vai descer na terra. E assim acontece. Aconteceu com o rei da Síria. O rei da Síria foi ameaçar o rei Ezequias e virou a voz para si para ameaçar o Criador. O Criador se levantou na mesma hora, irmão. O Deus que fez o céu e a terra se levantou na mesma hora. Chamou o anjo: anjo, afia a espada aí.
tu vai descer lá embaixo, mata o exército daquele miserável, passa a espada em todo mundo, principalmente no intérprete. Agora, no rei da Síria, não mata ele não, eu vou descer lá, eu vou tratar com ele, particular, mano a mano, olho no olho. Vamos ver se ele é tão valente assim. O anjo desceu, veio na frente, passou a espada em todo mundo. Morreu 3.000 homens, por causa da arrogância de um homem. Aí Deus aparece na frente do rei da Síria e faz a seguinte expressão, a seguinte frase: faz comigo agora, rei da Síria, o que você falou que ia fazer. O rei da Síria pensa em raciocinar. Deus coloca um onzão na boca dele, faz ele girar, e larga ele como um louco. O Criador não quis nem matar ele, irmão. Deus só com um peteleco, irmão, acabava com o rei da Síria, só um peteleco. Uma vez ele deu um peteleco pro diabo, o diabo desceu no chuvato. E Jesus falou isso. Assim, ele tá rindo ali. Fez nem curva. Foi direto. O diabo foi lá embaixo, foi lá no céu reclamar. Falar de Pedro, pedir para se andar com Pedro e foi reclamar de Jesus. Aí Jesus, sabe o que Deus fez? Não vem falar do meu filho aqui não, meu filho. Deus deu um peteleco em Satanás, e Satanás desceu como um raio. Foi Jesus que falou isso. Claro, peteleco é uma conjectura. Porque Jesus falou assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. Um peteleco que Deus deu dele, que ele desceu direto das Falar do meu filho, né? foi reclamar de Jesus lá em cima. Deus olhou assim para você quer reclamar do meu filho Jesus? Sai daqui, cão. Deu logo um peteleco dele que desceu as profundezas do inferno, ficou lá embaixo lá. Aí os demônios, mais uma vez, chefe, de novo, desceu tão rápido. Rapaz, só o dedinho de Deus. Jesus falou: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegada a voz do rei. Só o dedinho, irmão, dedinho mindinho, não é um dedinho grande não, dedinho mindinho. Botou o bicho para correr. Isso é para você entender a Escritura, porque tudo isso que eu estou falando está na palavra de Deus, e às vezes você dá ocasião ao inimigo. Deus te deu autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. Veja o que aconteceu. Os homens que foram se teleguiar por Satanás, as águas do dilúvio veio e todos morreram nas águas do dilúvio. Mais à frente, versículo 6: e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo para exemplo, olha a palavra que acabou de Deus dizendo, e pondo para exemplo aos que vivessem impiamente. Com Deus não se brinca. Se você quer deixar a mão quebrar e o outro ou a outra quer deixar o sapato ficar grande, viva com o seu particular para lá. Não queira envolver os servos de Deus, ou não queira forçar o servo de Deus a aceitar aquilo que a palavra de Deus condena. Ficou para exemplo o que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. Bota um gesso na mão, para a mão voltar para o lugar, e pede para o serralheiro diminuir o sapato. E entre na posição. Entre na posição. Não viva uma vida abominável. Entendeu? Estou falando de um jeito para você entender. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é cobrança. Deus é amor, mas vai requerer toda a estadia de vida do ser humano. Para isso tem o livro das obras. E cada um foi julgado segundo o que está escrito. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Irmão, Deus cobrou todo mundo porque tinha se alastrado em Sodoma. Até as crianças. Até as crianças estavam cascavelando. Até as crianças. A contaminação foi em geral. Na cidade de Sodoma e Gomorra. Vai lá ver, lá no livro de Gênesis. E está sendo relembrado isso aqui, ó, no Novo Testamento.
Salmos diz assim: esteja nas vossas gargantas os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios na mão. 2 fios. Antigo e Novo Testamento. A palavra de Deus. Jesus falou: eu não vim para destruir a lei e os profetas, mas vim para cumprir a palavra de Deus. Jesus veio para cumprir a palavra de Deus. Ele não veio para destruir. E Jesus falou: eu não vou tirar um tio, uma jota e nem uma vírgula, mas toda a palavra de Deus vai haver o seu cumprimento. O que nós estamos vivendo hoje são defraudadores da palavra de Deus, que diz que nem tudo é o que está escrito. Uma certa vez um homem falou assim para mim, cantor Severino, que o que a gente prega aqui espanta, e o que a gente fala aqui assusta, que não se deve pregar o que a gente prega aqui, mas a gente só fala o que está escrito, a gente só fala o que está na palavra de Deus. E uma coisa eu aprendi com Deus: quando a palavra de Deus vem profética pregada, 2 coisas só se espantam: o diabo e o pecado. Quem é amante do pecado não vai gostar de ouvir a verdade do Evangelho. E o diabo vai se assustar. O diabo e o demônio vai se mandar, porque eles odeiam a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que você conhece o teu inimigo. E o teu inimigo é os demônios. Você que está aí, batendo o seu tambor aí no centro de feitiçaria, pergunta aí esse espírito aí, qual é o real nome dele. Se ele não quiser te falar, faz ele confessar, faz assim: em nome de Jesus, qual é teu nome mesmo? Ele vai dizer qual é o nome dele verdadeiro. Ele vai falar: eu sou um anjo caído que fui expulso do céu, e estou aqui nesse terreno te enganando. Pergunta o nome de Jesus com fé. Pergunta, para você ver como é que ele não vai falar. Quando esses espíritos se manifestam na igreja evangélica, que tem ali autoridade e poder, eles confessam tudinho. Porque ao nome de Jesus, nenhum espírito aguenta. Falou em nome de Jesus, eles falam. Eles confessam tudo, confessam até o que não é para confessar. Mesmo manifestações quando acontece nas igrejas aí. Como uma vez, eu botando uma gravação aqui, um certo homem veio me questionar para você ver. Falou que eu estava exagerando aqui. A minha intenção, irmão, aqui nessa emissora de rádio, é alertar. É abrir os olhos dos ouvintes. É para você ficar desperto. É para você expulsar Satanás da tua casa. Expulsar os demônios da tua casa. Quem tem que sair da tua casa não é a tua mulher e teus filhos, não. Escute isso aqui. Quem tem que sair é Satanás e os demônios. Escute isso aqui, mulher. Quem tem que sair não é teu marido de casa, não. Quem tem que sair daí é Satanás e os demônios. É eles que tem que sair. Mas, irmão, como é que eu faço para ele sair? Jejum, oração, palavra, busca e sinceridade com Deus. Aí esses espíritos vão sair fora. Versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. E livrou o justo Ló. O lugar de Satanás e o demônio é no inferno. É no inferno. Deus te deu autoridade e poder. Jesus falou: todo o poder é me dado no céu e na terra. Então, não tem mais espaço para os demônios. Não tem mais espaço para Satanás. Todo o poder foi dado a Jesus. Siga ao Todo-Poderoso. Não siga aquele que tem poder limitado. O diabo, se tiver poder, é limitado. Porque quando Jesus chega, a festa do cão acaba. Quando Jesus chega, os demônios se mandam. Glórias a Deus. Agora, muitos têm medo de expressar essa verdade assim, porque tem rabo preso com Satanás. Está fechando com o inimigo. É advogado cão.
diabo, quando não vem, manda o secretário. Até para querer nos impedir a pregar a verdade do Evangelho. Uma certa vez, um homem falou assim para mim: você fica falando contra o inimigo lá, o inimigo vai ficar furioso. E eu falei para esse homem assim: meu amigo, ou meu irmão, eu acho que é meu irmão, Cristo Jesus, escute o seguinte: eu falando, ele vai me perseguir. Eu não falando, ele vai me perseguir do mesmo jeito. Qual é a opção? Aí ele: não falar. Falei: burrice tua. Porque se você não fala, Deus vai te cobrar. Porque você conhece a verdade e você é omisso. Omissão na lei do homem é crime. E aos olhos de Deus é pecado. Então você tem que falar a verdade do Evangelho. Não para ofender o ser humano, mas para botar o inimigo para correr, o inimigo espiritual. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. O teu inimigo não é teus familiares. O teu inimigo não é teu vizinho. O teu inimigo são seres espirituais da maldade, que luta contra tudo e contra todos, e não quer ver o ser humano em paz. Versículo 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia. Ouvia e via. Via, ouvia. A eternidade é mais real do que se possa imaginar. Tem muita gente que fala assim: morreu, acabou. Eu queria saber em qual evangelho de Satanás eles aprenderam isso. Porque não é isso que a Bíblia ensina. A palavra de Deus ensina que morreu, segue-se o juízo. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Morreu, segue-se o juízo. Está entendendo? E detalhe, lá no livro de Lucas diz que se você morrer perdido, o inferno é imediato. Os olhos fecham nessa vida e já abrem na outra, queimando no inferno. Está lá no livro de Lucas, o rico. Os olhos dele fechou nessa vida e já abriu na outra, queimando no inferno. E ele começou a gritar: pai Abraão, peça aqui a Lázaro, molha a ponta do seu dedo e me toque na língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Está entendendo aí? É imediato. Do mesmo jeito que Jesus prometeu o paraíso na hora, quando um dos ladrões falou com Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Se morrer salvo, se você morrer salvo, hoje mesmo você entra no paraíso. Mas se você morrer perdido, sem salvação, hoje mesmo também você entra no inferno. Sem sombra de dúvida nenhuma. Isso tudo é Bíblia que eu estou falando. Não estou saindo da Escritura. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Agora, cuidado com o falso profeta, porque está cheio. Nesses tempos atuais está lotado. Ó, homens que só estão de olho na lã da ovelha. Salvação a milésimo de distância. Eles estão nem aí para a salvação. Vigie, porque a eternidade é real. Mas graças a Deus que o versículo 9: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem condenados. Já estou terminando. Dorme não, Severino, eu estou terminando. Glórias a Deus. Essa turma que vem do inferno, que é composta desses seres, Satanás, os demônios, as hierarquias demoníacas, a Dona Morte vindo a cavalo amarelo, essa turma tem que ser repreendida e botado para voltar de volta para lá. E só tem um livro que é poderoso para fazer isso. Só tem um livro, Severino. Não tem outro. É esse aqui, ó. Esse livro não precisa de receita. Esse livro não precisa de um homem intelectual, inteligente.
Este livro não precisa de força de ninguém. A única coisa que esse livro precisa é você aceitar a verdade que está escrito e pronto, os demônios recuam. Jesus falou, examinai essa escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. Quando você examina a escritura e aceita, Satanás, os demônios, a dona morte e as hierarquias demoníacas recuam para o seu ambiente das trevas e não te perturba mais. Mas infelizmente, as pessoas que não querem aceitar essa palavra e querem viver impiamente, em Salmo 9,17 diz, os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Cada um deve fazer a sua parte diante de Deus, como você pediu. Cada um deve fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Faça você a sua. Porque Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Porque você conhecia a verdade e não falou. Deus vai te cobrar. Você se encheu de informações. Você fez o seminário básico, fez o seminário avançado, fez o bacharel, fez a faculdade teológica e você não fala a verdade. Eu já vi, Severino, as pessoas compararam o inferno e o lago de fogo como a mesma coisa, e não é. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra. O lago de fogo ninguém inaugurou. Ainda vai ser inaugurado. Mas, irmão, quem vai inaugurar o lago de fogo? Satanás, os demônios, o anticristo, a besta, os defraudadores da palavra de Deus, aqueles que não amam a palavra de Deus, os ímpios perdidos no inferno, e a dona morte, a cavalo amarelo e o inferno. Está escrito lá no livro do Apocalipse. Esses irão inaugurar o lago de fogo. Entenda, eu vou falar aqui, já estou terminando, vou terminar aqui. Num linguajar simples para você entender. Reino dos céus, morada angelical. Planeta Terra, morada humana, morada nossa. Inferno, morada de Satanás e os demônios. E prisão dos ímpios, pecadores. O inferno não é prisão para Satanás. É uma morada provisória. Porque se fosse prisão, ele não saía de lá. Ele estaria lá preso, se fosse prisão. É uma morada provisória. Ele vem aqui para a terra, fica cirandando. Aí quando o fogo de Deus desce, ele foge lá para baixo de novo. Aí quando vê que a poeira baixa, aí vem para cá, para a terra, para querer perturbar de novo. Então entenda isso. Mas o lago de fogo, ninguém inaugurou o lago de fogo ainda. O lago de fogo vai ser lançado. Vou falar de novo. Vai inaugurar lá Satanás, os demônios, a dona morte, a cavalo amarelo e seus cavaleiros, a besta, o falso profeta, os ímpios pecadores que não quiseram obedecer a palavra de Deus, os defraudadores e todos aqueles que não se salvaram serão lançados lá. E Deus vai refazer tudo, porque a Bíblia diz que vai haver novos céus e nova terra. O céu antigo e a terra antiga vai ser tudo refeito. O fogo vai purificar tudo. Por isso, leia a palavra de Deus. Não vá pela cabeça dos outros. Até tudo que eu estou falando aqui, vai examinar para ver se eu estou na Escritura. Não acredite em tudo que você ouça. Leia a Bíblia. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam muitos falsificadores. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo. Que a verdade está sendo revelada para você aqui hoje. Jesus Cristo venceu Satanás no deserto. Jesus Cristo venceu os demônios na cidade de Gadara. E todos os demônios nas outras cidades, ele foi vencendo todos. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo quer salvar você. Jesus Cristo quer te salvar. Aceite a Jesus. Procure o
vai. Se você vai para o paraíso ou se você vai para o inferno. Meu Deus do céu. E é na mesma hora. Quando o nosso corpo tomba, quando a gente morre, acontece na mesma hora essa conexão. Jesus falou: hoje mesmo, homem, tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Se você morrer salvo, hoje mesmo, você vai entrar no paraíso. Mas se você morrer perdido e sem salvação, hoje mesmo você vai entrar no inferno, vai ser atormentado, gritos e ranger de dente, você vai ranger lá embaixo, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. A salvação é coisa séria, a eternidade é coisa séria. Escapa-te pela tua vida enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Essas são as palavras de hoje. Deus possa falar mais forte ao vosso coração. A única esperança do planeta Terra é Jesus Cristo expresso na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Jesus falou: eu não julgo a ninguém, mas as palavras que eu tenho pregado há de julgar no último dia, no juízo final. No juízo final, no último dia, no último dia, glórias a Deus, no último dia, no juízo final, procure uma igreja mais próxima da tua casa e garanta a tua salvação enquanto há tempo. Que Deus te abençoe e possa falar mais forte em cada coração, hoje, sempre e eternamente. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os fiéis, hoje, sempre e eternamente, e até a consumação dos séculos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Examine as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida e vida eterna. Que Deus vos abençoe grandemente em nome de Jesus Cristo.